agradecer a oportunidade que me foi atribuída. É bom regressar depois de algum tempo parada, porque fui mamã de duas meninas lindas e então foi necessário esta pausa, porque a maternidade assim o exige. E agradecer principalmente a todos os amigos espirituais que connosco laboram e que de certeza estiveram comigo para preparar da melhor forma esta pequena palestra, que vem no seguimento das palestras já realizadas na segunda-feira passada, que nos falam sobre os diversos tipos de mediunidade. Ainda antes de chegarmos ao tema de hoje, deixar-vos com um pequeno apontamento que, segundo Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, nós podemos estudar e saber que existem diferentes tipos de mediunidade. Quais são eles? A mediunidade de efeitos físicos, os sensitivos, os audientes, os falantes, videntes, sonâmbulos, curadores e a psicografia. No dia de hoje, vamos então falar o que é a audiência. E a preocupação que eu tive na elaboração desta palestra foi ir buscar tudo aquilo que o nosso codificador da doutrina nos traz em relação a este tema. Ou seja, como aprendizado, devemos procurar estudar a codificação de Allan Kardec. De uma forma geral, o que é isto da mediunidade audiente? É a faculdade de ouvir as vozes dos espíritos. Esta pequena informação foi tirada através da Federação Espírita Brasileira. O que é isto de ouvir os espíritos? É a capacidade que o médium tem de ouvir os espíritos. Pode ser uma voz íntima, como pode ser ouvir tal e qual ouvisse uma pessoa ao lado dele a falar. Mas vamos então perceber o que é que Allan Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, no item 165. Este é o primeiro item que eu vou apresentar, porque parece-me o mais esclarecedor para iniciarmos então este esclarecimento sobre a mediunidade audiente. Então, são os médiuns que ouvem a voz dos espíritos. Os médiuns audientes podem, assim, estabelecer uma conversa com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com determinados espíritos, reconhecem-nos imediatamente pelas características da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou então apenas aquele por quem chama. Mas isto já não acontece quando um espírito mau se agarra, fazendo-lhe ouvir constantemente as coisas muito desagradáveis e às vezes até muito inconvenientes. Por que é que eu deixei ficar este pequenino trecho deste esclarecimento do Kardec? Porque os médiuns, nem sempre, nem tudo, são mar de rosas. Os médiuns precisam de ser educados, precisam de trabalhar a sua mediunidade e quando se veem num caso como este, terão de fazer trabalho para que possam deixar de ouvir esta voz que o incomoda, que estamos a falar se calhar já num plano de obsessão, mas não é isso que vamos tratar hoje, mas é importante deixar este esclarecimento. Passando ao item 150, Kardec também teve a seguinte informação. Durante um sono leve, pode acontecer com alguma frequência até ouvirmos distantemente palavras, nomes, às vezes frases inteiras, proferidas com tal intensidade que nos fazem acordar em sobressalto. Não obstante, em alguns casos pode haver aqui uma manifestação. O que é que quer isto dizer? O médium, por vezes, durante o sono, pode ter esta comunicação, mas nem sempre será uma comunicação fidedigna, porque no nosso caso, se não temos a mediunidade trabalhada, isto que nos acontece não passa de uma qualquer sequência, como podem ler na frase seguinte. Já não acontece o mesmo quando se está completamente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Portanto, os médiuns audientes conseguem sim travar uma conversa com o espírito que são capazes de ouvir.
Kardec realça uma vez mais que a mediunidade audiente pode revelar-se com tamanha nitidez ao ponto de existirem médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos que os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Esta informação já foi dada em slides anteriores, mas, mais uma vez, Allan Kardec, nesta obra, chamada Obras Póstumas, faz o realce que o médium tem a capacidade de reconhecer o espírito que fala com ele depois de várias interações e de ser, então, a entidade que se comunica com o médium. Temos ainda a audiência versus a clareaudiência. O que é isto da clareaudiência? É o médium que tem a capacidade de ouvir os espíritos desencarnados igual ou da mesma forma que escuta uma pessoa encarnada, guardando-se o nível de percepção. Portanto, os médiuns audientes podemos classificar sendo só audiente, aquele que ouve de uma forma da voz íntima, aquilo que ele consegue ouvir de uma forma em que a pessoa que está ao lado pode não conseguir ouvir, e os outros da clareaudiência podem também ser capazes de ouvir, ou então o médium ouve como se estivesse a ouvir uma pessoa encarnada ao lado dele e manterem esse diálogo. E como é que ocorrem estes processos? Eu fiquei muito curiosa com esta pequena parte que agora vamos ler e esclarecer, porque a ciência comprova exatamente que é possível e que isto acontece. O que é maravilhoso na nossa doutrina é que tudo, ou a maior parte das coisas, são explicadas de forma científica. E isto, para nós que estamos aqui encarnados, para nós, no meu caso, que estou na área da saúde, é muito fascinante podermos mostrar e levar com os nossos trabalhos e com a nossa profissão que este mundo é a ligação ou a interligação entre o mundo daqui e o mundo que não é visível aos nossos olhos, mas que estamos em completo intercâmbio. Então, como se processam estes processos? Como é que ocorrem estes processos? Idêntico ao mecanismo que preside os fenómenos da clarividência e da clareaudiência. A clarividência são os médiuns que são videntes, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas, de recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em expressões variadas, escasseando os recursos ultrassensoriais. Surgem nos médiuns dessa categoria a vidência e a audição internas, mais entranhamente radicadas na conjugação de ondas, atuando sobre os raios mentais do medianeiro. O desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autónomos da visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se na cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. Portanto, nesta comunicação do lado de lá para o lado de cá, o médium com a capacidade audiente são ocorridos efeitos dentro da cóclea. A cóclea é a zona mais interna do nosso ouvido, percebem? E então é essa parte anatómica do nosso corpo que sente a informação que o espírito está a enviar para o médium, que tem, portanto, essa capacidade. É muito simples, é muito pequenina esta palestra, porque estamos aqui para esclarecer este pequenino aspecto, e a mediunidade audiente é isto mesmo, é o médium que tem a capacidade de ouvir os espíritos, dividindo na audição interna, em que ele ouve no seu íntimo a informação, e
a capacidade de audiência, que é a capacidade de ouvir tal e qual como se estivesse a falar com uma pessoa. Devemos reter também que não podemos confundir a audiência com a capacidade falante. Porquê é que não vamos confundir isto? Porque na capacidade falante, o médium não está a ouvir o espírito. O espírito consegue apoderar-se, entre aspas, da sua capacidade vocal, das suas cordas vocais, e o médium transmite aquilo que o espírito quer que ele diga. Muitas das vezes o médium nem sequer sabe ou se lembra do que disse, ou então fala de assuntos que não são do seu conhecimento. Porquê? Porque tudo isto é energia, nós estamos rodeados de energia, o espírito aproveita o ectoplasma do médium que tem essa capacidade e, através das cordas vocais, transmite a informação que pretende através do médium. Não confundir o médium com a capacidade de falar com o médium com a capacidade de ouvir. Sim? Alguma dúvida? Esclarecidos? Sim? Então, muito obrigada pela vossa atenção.